Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 310 Lord Toupeira. Ni Yan falhou na tentativa de avanço de classe grande ladrão inúmeras vezes na linha do tempo anterior. Foram tantas que a memorizou. Ele estava confiante em passar do nível 50 desta vez, especialmente com suas recentes descobertas no caminho de um Shadow Dancer. Um jogador de classe avançada era muito mais forte que jogadores comuns. Com grandes mudanças nos status e habilidades, ele poderia matá-los com facilidade. Esse tipo de efeito de supressão era irrefutável. No momento em que os jogadores atingissem o nível 50, os campos de batalha pertenceriam aos jogadores de classe avançada. Seria preciso até 8 jogadores comuns para lidar com um único jogador de classe avançada no mesmo nível. Ni Yan organizou as informações relacionadas ao avanço de classe em sua mente. Quando as elites da guilda estivessem prontas para avançar de classe, daria dicas a eles. Dessa forma, poderia aumentar muito as chances de sucesso. O futuro era governado por jogadores que avançaram de classe. Quando conseguissem superar esse obstáculo, estariam dando os primeiros passos para se tornarem verdadeiras elites. Ni Yan originalmente pretendia recuperar o próximo fragmento da Sombra de Sugata depois de arrebatar os capítulos de Faded do livro da Ordem. Porém, ele nunca imaginou que um imprevisto tão grande fosse ocorrer. Aparentemente ele teria que adiar seus planos para outra hora, provavelmente para algum tempo depois de alcançar o nível 50. A Askikers United atualmente não era poderosa o suficiente. Era perigoso demais para eles entrarem no território da Bloodlust Blades. Cidade Glória era a base de operações da Bloodlust Blade. Portanto, como poderiam permitir que jogadores de outras guildas agissem desenfreadamente em seu território? Ni Yan também se sentiu em conflito. Ele sabia que havia muita coisa que seu grupo poderia realizar, mas uma grande força seria mais fácil para Bloodlust Blades. Mesmo um grande dragão não poderia derrotar uma cobra em sua toca. As taxas de transporte entre cidades eram muito caras, cerca de 1 moeda de ouro por jogador. Se não fosse tal fato, Ni Yan não se importaria de trazer as forças das Kickers United para brigar com eles. Suas perdas desta vez não poderiam ser consideradas ruins. Eles só perderam 5 membros apesar de terem sido perseguidos até um buraco de coelho. Mesmo assim, essas perdas haviam sido mais que compensadas com a morte de centenas de inimigos. Embora quase todos os membros do grupo tenham sido impedidos de retornar a Calore devido a seus nomes vermelhos, eles estavam relativamente seguros se escondendo nas cavernas de cristal. Naturalmente, isso não significava que poderiam relaxar. A fim de evitar que Bloodlust Blades os alcançasse, eles precisavam continuar se aprofundando cada vez mais nas cavernas de cristal. Só assim poderiam garantir sua segurança. Por 2 dias seguidos ficariam confinados nas cavernas enquanto limpavam seus nomes vermelhos. Só depois poderiam voltar para Calore. Ni Yan se aproximou dos homens toupeira sentinela cristalinos e mirou com sua balestra. Uoshi, Uoshi, Uoshi. 5 parafusos voaram e atingiram um deles. Os 7 homens toupeira sentinela cristalinos foram imediatamente alertados da presença de Ni Yan e atacaram no Fiend. Use Shadow Arrow. Ni Yan ordenou através de bate-papo de voz. Ni Yan mal havia terminado de falar quando um raio preto saiu da mão de Natural Fiend, atingindo em um dos homens toupeira sentinela cristalino com um baque suave. O Agron mudou para Natural Fiend e a criatura correu em sua direção. Como planejado, o Agron dos outros monstros permaneceu em Ni Yan, então eles continuaram a perseguição. Agora que um homem toupeira sentinela cristalino tinha se separado do grupo, Blade Light avançou para interceptá-lo com um Shield Bash. O monstro empurrou sua lança contra ele, causando mais de 800 pontos de dano com um único golpe esmagador. Apesar de Blade Light ter quase 2.000 pontos de vida, um dano tão alto ainda era extremamente perigoso para ele. Cold Peak e Loft Shadow também entraram na briga. Os 3 lutadores impediram firmemente o homem toupeira sentinela cristalino de avançar. Seismic Slam. O homem toupeira sentinela cristalino enviou Blade Light, Loft Shadow e Yang cambaleando vários metros para trás e também os atordoou. Yang Seven e Painted Muslin rapidamente lançaram Heal, restaurando suas barras de vida ao máximo. Depois de se libertar do cerco, o homem toupeira sentinela cristalino atacou os jogadores na retaguarda. O homem toupeira sentinela cristalino era um adversário difícil. Mal sofreu qualquer dano dos guerreiros. Apenas cerca de 50 pontos de dano. Seu Agron mudou para os sacerdotes que estavam utilizando cura. Taunt. Smoke Stab forçou o homem toupeira sentinela cristalino a atacá-lo. Ele bateu em sua grande estrutura com um charge, fazendo com que a criatura cambaleasse vários passos para trás. Neste momento, Blade Light e os outros recuperaram o controle de seus corpos e imediatamente se moveram para cercá-lo novamente. O homem toupeira sentinela cristalino disparou com sua lança e atingiu o Smoke Stab tirando mais de 1000 pontos de dano. Depois de perder quase 2/3 de sua vida, Smoke Stab se viu forçado a uma rápida retirada. Quando o homem toupeira sentinela cristalino agitou sua lança e estava prestes a persegui-lo, Blade Light o interceptou e rugiu. Demoralizing Shout. Taunt. Blade Light ativou as habilidades uma atrás da outra, fazendo com que o Agron do homem toupeira sentinela cristalino se voltasse para ele. Todos, vamos prendê-lo a Kui. Magos,
Disparem! Blade Light gritou enquanto desencadeava uma enxurrada de ataques contra o Homem Toupeira Sentinela Cristalino. O Homem Toupeira Sentinela Cristalino repetidamente atingiu Blade Light, fazendo com que sua barra de vida despencasse. No entanto, Yang Seven e Painted Muslin forneceram a magia de cura na hora certa, trazendo-o de volta no seu último suspiro, enquanto um suave brilho tomava conta do mesmo. Se um Homem Toupeira Sentinela Cristalino Elite já é tão forte, o que faremos se encontrarmos um Lorde? Perguntou Smoke Stab. Os ataques desses Homem Toupeira Sentinela Cristalino eram simplesmente ferozes demais. Eu tenho um escudo de nível 8. Não sei se será de alguma utilidade, informou Blade Light. Se ele ativasse o escudo, sua capacidade de sobrevivência aumentaria várias vezes, na medida em que ele poderia tancar um Homem Toupeira Sentinela Cristalino. No entanto, nenhum deles estava completamente confiante. Tang Yao e os outros bombardearam o Homem Toupeira Sentinela Cristalino com magias. Ele furiosamente se debateu, mas sua vida caiu rapidamente. Ni Yan também estava constantemente à beira da morte. Os 6 homens toupeira sentinela cristalinos estavam em seu cangote e em um espaço tão estreito era difícil continuar esquivando-se. Os homens toupeira sentinela cristalinos cercaram Ni Yan e parecia que ele seria morto a qualquer momento. Sun e os outros começaram a suar frio. Entretanto, neste momento, ele disparou uma linha de seu anel fiandeira de seda em uma parede próxima e se afastou em segurança. Quando Ni Yan voou sobre as cabeças dos homens toupeira sentinela cristalinos, Natural Fiend atingiu um deles com um Shadow Arrow, fazendo com que seu Agron se voltasse sobre ele. Sun e One Strike Voo também aproveitaram esta oportunidade para atrair 2 homens toupeira sentinela cristalinos, diminuindo muito o fardo de Ni Yan. Com seu trabalho de pés de Shadow Dancer, ele poderia facilmente evitar os outros 3 homens toupeira sentinela cristalinos. Sua única preocupação era colidir acidentalmente com Sun ou One Strike Voo. Esta área era simplesmente pequena demais. Pouco tempo depois, o primeiro homem toupeira sentinela cristalino finalmente caiu. Natural Fiend imediatamente usou Shadow Arrow para atrair outro para Blade Light e os outros, que começaram a atacar sem parar. Eles eram todos jogadores com uma percepção excepcional, então sua cooperação era muito suave e com poucos erros. Mesmo quando alguém errava, os outros o cobriam. Do trabalho em equipe à sinergia, pode-se facilmente dizer a diferença entre uma equipe comum e a elite. Equipes comuns geralmente são destruídas com o menor erro, enquanto as equipes de elite podem se adaptar rapidamente à situação. Isso não significava que as equipes de elite nunca fossem eliminadas, apenas que as chances de isso acontecer eram bem menores. O homem toupeira sentinela cristalino dropou alguma coisa boa? Perguntou Smoke Stab a Blade Light. Não, Blade Light sacudiu a cabeça. Apenas uma túnica para sacerdote sombrio de nível 50, grau ouro, 2 gemas e, eu acho que um item de missão. Ele compartilhou as informações do item no bate-papo. Página do diário do Lorde Toupeira Cristalino Bennett, item de missão, 1/5. Esta página de diário estava extremamente esfarrapada. A escrita nela era na língua antiga comum. A linda Imperatriz Finas beijou minha testa nesta noite fria e solitária. Eu sinto como se pudesse derreter sob o calor de seus lábios gentis. O frio da nevasca passava pelas fendas da rocha das cavernas de cristal na noite. Imperatriz Finas colocou sua quente túnica de couro sobre mim, algo que ela pessoalmente tricotou. Muito danificado para continuar. Era o trecho de uma história de uma noite de inverno que contava sobre o amor do Lorde Toupeira Bennett à Imperatriz Finas. Suas palavras estavam danificadas e incompletas, sem muita continuidade, mas Ni Yan ainda podia sentir a essência geral disso. Todos leram e em seguida olharam um para o outro, com um claro choque em seus olhos. Que tipo de pistas essa página de diário contém? Eles aprenderam algumas coisas. As cavernas de cristal eram provavelmente onde o Lorde Toupeira Bennett residia. Este Lorde Toupeira não era um Lorde comum, mas sim um nomeado, um tipo do qual frequentemente era muito mais difícil de lidar. Isso provavelmente significava que limpar as cavernas de cristal seria muito mais difícil do que o previsto originalmente. Além disso, quem era a Imperatriz Finas? Por que ela seria importante o suficiente para aparecer neste diário? A página levantou tantas perguntas, mas sem mais informações, eles só poderiam fazer suposições simples. Vamos apenas guardá-las por enquanto. Provavelmente haverão mais pistas pelo caminho. Ni Yan decidiu depois de ler rapidamente a página que Blade Light passou para ele. Ni Yan tentou lembrar o que sabia sobre o Lorde Toupeira Cristalino Bennett. No entanto, para sua decepção, não se lembrava de nada. A grande maioria das coisas que memorizou estava relacionada a Calore, de forma que ele se lembrava de todos os cantos e recantos. Todavia, quando chegou à Cidade Glória, ele estava um pouco desamparado. Ele conhecia o layout geral da Terra porque ainda estava bem perto de Calore. Mas ele realmente não a conhecia muito na linha do tempo anterior. Ele não sabia praticamente nada sobre a história que cercava a Cidade Glória.